Vocês estavam certíssimos em pedir essa música. Primeiro, porque é Linkin Park. Segundo, porque a música é boa pra caramba e esse riff acaba com tudo e com todos. E terceiro, porque tem muita coisa boa de inglês pra gente ver. Inclusive o título, que é bem interessante, mas a gente vai falar sobre ele daqui a pouco. Caso você tenha acabado de chegar aqui, muito prazer, o meu nome é Camille Vilela, eu sou professora de inglês, moro aqui nos Estados Unidos há quase 6 anos e amo rock. Então aqui nesse canal nós temos muitas aulas com músicas e principalmente com muito rock. Então se você curte também e claro quer aprender inglês, aqui é o seu lugar. Mas claro que a gente tem várias outras aulas aqui no canal, então dá uma olhadinha aqui, vai fuçando e caso você tenha alguma dúvida ou tá procurando alguma aula específica, deixa aqui embaixo. E antes da gente seguir, tem uma coisa que eu tenho que deixar muito clara. Aqui a gente vai estudar inglês, mas eu também trago uns pitacos e umas sugestões de interpretação da música e eu conto com você pra você deixar a sua opinião aqui embaixo também. E se você ainda não se inscreveu no canal, faça isso agora, se inscreva, também já deixa o seu like e claro, ative o sino de notificações pra você não perder nenhuma novidade. So let's get started. When I pretend that everything is what I wanted to be, I look exactly like what you had always wanted to see. Então aqui nessas duas primeiras linhas, o que temos? When I pretend everything is what I wanted to be, significa quando eu finjo que tudo é o que eu queria que fosse. Então, when I pretend everything is what I wanted to be. E aqui é muito importante a gente destacar o pretend, porque essa é uma palavra que vai se repetir muito ao longo dessa música. E pretend parece que é pretender, não é? When I pretend, quando eu pretendo, mas na verdade não, né? Pretender é um falso cognato que significa fingir. Se eu quero dizer que eu tenho a intenção, ou seja, que eu pretendo fazer algo, daí eu teria que usar o verbo to intend. Caso você queira aprender mais essas palavras que são muito fáceis da gente confundir porque elas têm outro significado em português, eu vou deixar a aula aqui embaixo pra vocês. I look exactly like what you had always wanted to see. E essa frase em si a gente tem que analisar ela inteira, não dá pra gente cortar em pedaços por conta do look. E olha só, I look exactly like what you had always wanted to see. Ou seja, eu sou no sentido talvez físico, talvez no sentido comportamental. Eu sou o que você sempre quis ver. E aqui a gente tem uma estrutura muito interessante que é o past perfect, que muita gente tem dúvida porque talvez ela não apareça com tanta frequência feito outros tempos verbais. E onde que tá esse past perfect? Aí no had always wanted. Ou seja, é uma ação que vem de muitos tempos. É o tempo do passado, mais longe, mais distante que nós temos. Então agora eu sou, eu pareço tudo aquilo que você sempre quis ver. E também é importante destacar a diferença de exact e exactly. Exact é exato, certo? The number is exact. O número é exato. Mas quando eu falo exactly, eu quero dizer exatamente, ou seja, como uma ação é realizada. Então eu sou, eu pareço exatamente com tudo que você sempre sonhou. A gente tem um advérbio aqui, alright? Vamos para a próxima parte. When I pretend, I can forget about the criminal I am, stealing seconds after seconds just because I know I can. Então, mais uma vez, olha aí, ó. When I pretend, quando eu finjo, I can forget about the criminal I am. Ou seja, I can forget, eu posso esquecer do criminoso que eu sou. Stealing seconds after seconds just because I know I can. Então, roubando segundos e mais segundos só porque eu sei que eu consigo, só porque eu sei que eu posso. O que a gente pode interpretar dessas 4 primeiras linhas aí do verso? Parece que alguém abriu mão de ser quem é para poder agradar outra pessoa. E outro fator bacana aqui são as rimas, né? Então, nas duas primeiras linhas nós temos wanted to be e wanted to see. Então, rima. E as duas próximas também. Criminal I am e I know I can. Essas são formas muito boas a gente memorizar a rítmica e também a letra da música com mais facilidade. Vamos seguir. But I can't pretend that this is the way it will stay. I'm just trying to bend the truth. But I can't pretend that this is the way it will stay. Então, mas eu não posso, eu não consigo. I can't. Então, olha aí o can, como tá diferente, certo? A gente tinha o can antes, agora a gente tem o can't. But I can't pretend this is the way, que essa é a forma, que essa é a maneira, que este é o caminho, that it will stay, que isso irá permanecer. Então a gente tem o
it mais o will aí, né? It will stay. Então, se você quer entender como usar o will e até mesmo outras formas de criar frases no futuro, eu vou deixar as aulas aqui embaixo pra vocês. Ah, eu vou deixar uma aula sobre o can também. E algo bem legal que você pode prestar atenção nas suas falas, quando você for criar suas frases, é que muitas vezes a gente tem a vontade de usar o verbo stay pra dizer que a gente fica, mas na verdade depende que tipo de ficada a gente tá falando. Porque se você tá falando de uma situação, como ele está falando aqui, ele não consegue fingir que é essa forma que as coisas vão continuar, que as coisas vão ficar, é uma coisa. Mas se a gente estiver falando de ficando, de beijar, por exemplo, é outra coisa. E se a gente falar ficar de ficar doente, é outra coisa. Inclusive, fica a minha dica aí pra você assistir a aula de get que a gente tem aqui no canal, ok? Então, o stay a gente pode usar para essas questões de circunstância e fisicamente. Stay here, fica aqui. Você já ouviu provavelmente essa frase várias vezes, né? Em filmes, em videogames, etc. Então, a gente tem que ir captando aos pouquinhos. E aí ele segue. I'm just trying to bend the truth. Então, I'm just trying to bend the truth significa eu só estou tentando manipular e distorcer a realidade. Porque bend tem esse significado de flexionar, de mudar. Aqui a gente já tá no pré-refrão, né? E a gente tem mais uma parte. I can't pretend I'm who you want me to be. I can't pretend. Então, mais uma vez, eu não consigo fingir que eu sou quem você quer que eu seja. Who you want me to be. I'm not this person, baby. I'm so sorry. So, I'm lying my way from you. So, I'm lying my way from you, que é o título da música, que é o nome da música, na verdade tá errado. Por essa você não esperava. Tá, brincadeiras à parte. Não é que tá errado, é que existe uma licença poética aqui. Porque lying significa mentindo. So, I'm lying então eu estou mentindo. My way from you, o meu caminho para fora de você, o meu caminho de você. Na verdade, o que ele tá querendo dizer é so, I'm lying to push you away from me, né? Então eu estou mentindo para te empurrar para longe de mim, para te deixar longe de mim. Então o título da música é uma licença poética, porque lying from you, teoricamente, não tá adequada, né? E aí a gente chega no refrão. You. No turning back now. I want to be pushed aside, so let me go. Então, primeiro, né? You é você, que tá terminando, né? O pré-refrão ali. Lying my way from you. E no turning back now. Não tem como voltar agora, ok? So, turning back é voltar. No turning back. Mas, Camille, por que tem frase que tem not e por que tem frase que tem no? Você já parou pra se perguntar isso? Caso você tenha dúvida, eu vou deixar ela aqui embaixo pra você dar uma olhadinha, tá? Se eu for explicar cada coisinha aqui, a gente vai ficar aqui até amanhã. I want to be pushed aside, so let me go. Esse I want to be pushed aside significa eu quero ser afastado. Eu quero ser deixado de lado. So, let me go. Então, deixe-me ir, me solta, me larga, é basicamente isso. So, let me go. E aí repete, né, Mike? No turning back now. Let me take back my life. Let me take back my life. I'd rather be all alone, né? Então, let me take back my life seria deixa eu pegar a minha vida de volta, deixa eu retomar a minha vida. Só que take back também tem outro uso, sabia? Take back a gente também pode dizer pra quando você fala alguma coisa e você se arrepende. Aí você fala assim, retiro o que eu disse. Aí você diz assim, I take back what I said. I take back what I said. I'm sorry. Eu retiro o que eu disse, me desculpa. I take back what I said. I'm sorry. Já sabia dessa? I'd rather be all alone. I'd rather be all alone. Então, esse I'd rather, esse Dzinho aí, é uma contração de would. I would rather. Eu preferiria estar completamente sozinho. Então, por isso que a gente tem esse all alone e não simplesmente o alone. Completamente sozinho. All alone. No turning back now. Anywhere on my own. Né? Então, ele tá complementando a frase anterior. Em qualquer lugar. Anywhere on my own. Então, em qualquer lugar com a minha própria companhia. Por mim mesmo. Sozinho. On my own. Sozinho. Because I can see. Because I can see. Porque eu consigo ver. O quê? The very worst part of you is me. Então, the very worst part of you significa porque a parte mais horrível, a parte pior, a sua parte pior is me. Sou eu. E mais uma vez, aqui ele poderia ter tirado esse very, tá? Então, the worst part of you is me. Mas ele coloca o very. E o que o very faz nessa frase? The very worst part of you. Porque ele tá sendo o mais específico. Então, realmente, a pior
das piores coisas sobre você, na verdade sou eu, tudo bem? E daí nós voltamos agora para o verso. E assim como a gente repetiu pretend, 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 pretend 1000 vezes na primeira parte da música, agora a gente vai repetir muito remember. Aí você já vai praticando essa pronúncia do R no inglês, né? Que não é esse R meu de Belo Horizonte, de quarta, porta, porteira e portão. Esse R... Esse som de R, na verdade, é o H em inglês, né? O H ele pode ser silencioso, mas é na minoria da minoria da minoria. E o H também pode ser vozeado nesse sentido que eu acabei de falar. Que nem horse, house, hospital, helicopter. O R no inglês é esse porta, porteira, portão. É o R enrolado. Então, I remember what they taught to me. Então, I remember, eu me lembro, eu me recordo. What they taught to me. What they, então, o que eles me ensinaram. Taught é o passado do verbo teach. Então, você lembra da teacher, Camille, teaching you about the word taught, ok? Então, taught, taught. E sim, esse T no final ele pode ser pronunciado, mas muitas vezes você vai ver que ele vai ser limado, ele vai ser cortado e as pessoas não vão pronunciar. Ah, e um outro fator, né? Já que a gente vai falar bastante do remember agora, outra palavra que você tem que lembrar é remind. Então, eu estou te lembrando, I'm reminding you. Então, esse é um grande barato entre remind e remember. Remind é sempre algo externo que está nos lembrando. Então, por isso que no seu celular você tem o reminder, né? O lembrete, essa notificação, ela é chamada de reminder, não de remember. Então, to remind é quando algo te lembra. Então, por exemplo, I reminded you that you need to study English, right? Right. Então, eu te lembrei que você precisa estudar inglês. Agora, I remembered her name. Eu me recordei, eu lembrei do nome dela. Eu sozinha em minha cabeça, tá? Então, lembra disso. Remember é você e sua cabeça. To remind é algo externo que vai te lembrar, ok? E por que é importante da gente falar disso? Porque ele tá numa reflexão, né? Então, ele diz, I remember what they taught to me. Remember condescending talk of who I ought to be. Então, remember condescending talk of who I ought to be significa me lembro, me recordo da conversa condescendente. Que é isso? Gente, eles só escolheram essa palavra por conta da rítmica, porque não faz o menor sentido essa palavra estar aqui. Podia ser superior, rude, downward talk. Enfim, mas condescending, que tem esse... o stress da palavra tá em sending. Condescending talk of who I ought to be. E outro elemento que tem pra gente lembrar do sentido de condescending é que descending é de cima pra baixo, né? Algo que tá descendendo. Então, é uma conversa arrogante. É uma conversa com tom superior. Então, eu lembro dessa conversa com esse tom superior, arrogante, of who I ought to be. De quem eu teria obrigatoriamente de ser, de me tornar. Então, por isso que a gente tem o ought to be. Porque o had to be, ele poderia comunicar isso, mas ele não seria tão claro, ele não seria tão agressivo. Ought to be não é opcional, é uma obrigação. A gente também tem aula explicando um pouquinho melhor a diferença desses usos, tá? Remember listening to all of that and this again. Então, lembro de escutar tudo daquilo e disso de novo, tipo assim, todo esse papo, mais uma vez, a gente tá falando da mesma coisa. Esse papo arrogante, blá blá blá. So, I pretended up a person who was fitting in. Então, I pretended up. Pretended up. Qual que é a diferença entre pretended up e pretend? A diferença é que pretended up não existe. E você tinha que estar nessa aula pra saber. Porque senão você ia escutar essa música, você ia aprender, você ia achar que tá normal, que tá tudo certo, mas não tá. Licenças poéticas. Por quê? Porque existe um negócio, gente, chamado métrica. A gente tá falando de rap aqui, não estamos? Então, muitas vezes, essas coisas podem acontecer. De palavras, preposições que teoricamente não existiriam, serem adicionadas pra caber na rítmica da música. E aqui nesse caso é. E sabe de onde isso vem? Por que ele usou up? Por que ele não usou outra coisa? Eu imagino que tenha vindo de make up ou fake up, que vem da mesma ideia de make up é criar, mas make-up também é mentir, no sentido de criar alguma coisa que não é verdade. E mesma coisa de fake up. Então, pretended up não existe, mas provavelmente eles pensaram nisso, né? Do make-up e do fake up, que daí sim existe. A person who was fitting in. Então, fingir ser uma pessoa que se encaixava. To fit in. To fit in não significa necessariamente só pra roupa, né? Tanto é que quando você vai comprar roupa, aqui nos Estados Unidos e tudo mais, o provador chama fitting room. Fitting room. Provador. To fit é caber, encaixar.
servir. To fit in também, mas quando a gente tá falando de grupo, quando a gente tá falando de relacionamento, questões mais sociais e comportamentais. Tudo bem? And now you think this person really is me. And now you think this person really is me. Então agora você acha que essa pessoa, esse personagem que eu criei, realmente sou eu. And I'm trying to bend the truth. E eu estou tentando manipular e distorcer a verdade. Ele tá segurando enquanto ele consegue, basicamente. Só que ele não tá conseguindo mais, entendeu? Por isso que ele escreveu essa música, porque ele tá precisando se libertar dessa pessoa que ele não é. But the more I push, the more I'm pulling away. Gente, é muito boa essa música. E sabe o que eu vou falar também? Eu acho que essa música, beleza, rap, Linkin Park, combinação das coisas perfeitas. Mas essa é uma música que eu gostaria que você pronunciasse com vontade, sabe? Quando você fala the more I push, the more I'm pulling away, sabe? É muito importante fazer isso pra você, tipo, soltar a sua musculatura na hora de praticar e na hora de cantar essa música mesmo. Então, the more I push. Lembrando que esse aqui é outro falso cognato, tá bom? To push é empurrar, não é puxar. Então, the more I push, the more I'm pulling away. Então, quanto mais eu empurro, né? Quanto mais eu empurro com a barriga, quanto mais tempo eu vou comprando. Lembra que ele falou que ele é um criminal no começo da letra? Quanto mais ele finge ser uma pessoa que ele não é, the more I'm pulling away. O mais eu me afasto. Então, olha só que incrível essa estrutura aqui. Quando a gente tem the more e depois the more, a gente tá fazendo uma comparação de consequência. But the more I push, então quanto mais eu demoro pra tomar essa decisão, the more I'm pulling away. Eu me afasto mais, tá bom? Então essa é uma estrutura muito utilizada. The more I listen to Linkin Park, the more I want to go to their concert, the more I watch Teacher Camille's classes, the more I learn English. Então se você gosta das aulas aqui do canal, se você gosta da minha abordagem, eu te convido a conhecer o Fluency Factor, que é o meu curso de inglês. Então caso você tenha curiosidade de saber como as coisas funcionam, é só clicar no link que tá aqui embaixo. Because I'm lying my way from you. A gente entra no refrão de novo. The very worst part of you is me. E aí entra a guitarra com a parte C da música. Então, this isn't what I wanted to be significa isso não é. This isn't what I wanted to be. O que eu queria que fosse. I never thought, eu nunca pensei. Então, olha aí, a gente tem o taught de ensinou, eles me ensinaram. Um thought, eu pensei, é diferente a pronúncia, tá? Tem que assistir aquela aula que eu falei. I never thought, eu nunca pensei. That, what I said, que o que eu disse, então said, é say, né, o verbo dizer no passado. I say, I said. Would have you running from me. Te faria correr de mim, né? Se afastar de mim. Então, this isn't what I wanted to be. I never thought that what I said would have you running from me like this. Então, like this, dessa forma. E aí, isso vai se repetir por 4 vezes e na sequência nós temos o refrão mais uma vez. E aí, acabou, gente. Vocês acreditam? Agora você precisa me contar a verdade. Você imaginou que você ia aprender tanta coisa em inglês por conta de uma música? Pois é, aprender inglês com música é muito bom e é legal porque a gente vai podendo fazer várias associações, né? Mas eu preciso saber de uma coisa. Eu quero saber se você realmente ficou nesse vídeo até o final. E se você ficou aqui, faz o seguinte, deixa um comentário aqui embaixo com aquelas duas máscaras do teatro, sabe? Porque a gente tá vendo uma pessoa que tá sendo duas caras, né? Então eu acho que essas duas máscaras do teatro representam bem duas personalidades, duas pessoas. Então é isso, guys. I'm gonna remind you to subscribe to the channel. That's right. Estou te lembrando pra você se inscrever aqui no canal. Também dê o like nesse vídeo e ative o sino de notificações pra você ficar por dentro de tudo que acontece aqui no canal. Semana passada a gente teve react do Felca, a gente teve também aula com Evanescence, Bring Me to Life, na quinta-feira. Se você perdeu, mas a aula tá disponível, então você dá uma olhada. Toda terça tem vídeo novo e toda quinta tem live. E quando não tem, pode deixar que eu aviso, tá bom? Mas é isso, eu espero que você fique aqui com a gente no canal. And I hope to see you on the next one. Thank you so much for joining me today. Bye! Muito obrigada, helicóptero. Criminal? Do criminoso. Ela só é enrolada, mas ela é boa pra cantar. Ah, gente, tem uma criança fazendo um pitizinho ali fora bem agora que eu tô gravando o vídeo. Olha que legal. Ah, eu acho que é o manager do meu prédio. Ele é da Romênia.
Mas se demorar muito, eu vou ali fazer um piti também, hein? Vamos esperar na paz do Senhor. Não, não vou esperar não. Vai com criança gritando mesmo, não vai dar. Agora estão rindo e correndo, gente. Socorro. Com mochila. Estão correndo com mochila. Eu vou conseguir, vai. Vamos terminar.